A paz do Senhor Jesus a todos que ouvem esta mensagem. Que o bom Deus venha alcançar cada um de vocês. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos têm dúvidas e muitos até saem do Evangelho, saem do caminho por falta de resposta. Porque talvez se ele entendesse que Deus, com a sua grande misericórdia, com a sua bondade, Deus ele faz aquilo que lhe apraz, só que Deus também nos manda orar, e Deus nos manda pedir. A palavra de Deus, ela é bem nítida nesse assunto, onde Jesus nos manda orar ao Pai, pedir em seu nome, por algum milagre. Se temos necessidade de alguma coisa, orar ao Pai e Ele suprirá a tua necessidade. Mas o que acontece, irmãos, quando nós oramos e não obtemos resposta? O que acontece lá no nosso coração, quando nós estamos diante de um problema, diante de uma situação, onde dobramos os joelhos, oramos, pedimos, e parece que Deus não ouve a nossa oração. Na verdade, Deus ouve todas as orações. Só que Deus não atende a todas as orações. Veja bem, Ele ouve todas as orações, mas Ele não atende a todas as orações. Por que Deus não atende a todas as orações? Tem uma palavra que fala: pedi, dá-se-vos-á, batei, abri-se-vos-á, pedi e não recebeis, porque pedis maus. Essa palavra ela vem se aplicar, irmão, na vontade de Deus. Muitas vezes o que você pede não é a vontade de Deus para você. E quando não é a vontade de Deus, é claro que Deus não vai atender aquela tua oração. Então, assim, o que nós temos que entender é que os milagres que Deus opera na nossa vida, a maioria dos milagres, eles são salvíficos. Deus tem um propósito naquele milagre. Quando Jesus curava as pessoas, quando Jesus veio ao mundo, Ele operou inúmeros milagres. A maioria deles tinha um plano de salvação. Ou vamos dizer, por que não todos eles? Eu posso citar alguns, só para que você reflita. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher ela rompeu uma multidão para tocar na orla do vestido de Jesus. A fé dessa mulher foi tamanha, o desespero dessa mulher para alcançar a cura, ela rompeu uma multidão. Nesse tempo, provavelmente, as mulheres não podiam estar onde os homens estavam, pela cultura de lá. Mas ela se arriscou a fazer isto, a romper essa multidão, e ela foi se arrastando. Já que ela não podia chegar por cima, ela foi por baixo. Ela se deitou, se arrastou, se humilhou e tocou na veste da orla de Jesus. Em meio àquela multidão toda, como falar, Como Jesus falaria no meio de uma multidão toda daquela lá que alguém tinha tocado nele? Porque todos apertavam a Cristo ali, todos tocavam ao mesmo tempo, mas ele sentiu algo diferente. Jesus ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus não estava ali como um ser humano, ele estava em carne, mas era um Deus encarnado em homem. Então ele sentiu algo sobrenatural sair dele. Alguém tocou
com a fome de socorro, com a fome de auxílio. Aquilo que aquela pessoa queria, quando ela tocou, ela alcançou pela fé. E ela rompeu tudo aquilo ali, rompeu a multidão e tocou em Jesus ali pela fé. A fé fez com que ela fizesse aquilo ali. E Jesus, ela tocando em Jesus, a fé trouxe o milagre que ela necessitava. Né? Ele se materializou quando ela tocou na orla do vestido de Jesus. E Jesus falou, alguém me tocou. Aí os discípulos ficaram olhando para ele e falou, como alguém tocou o Senhor, mestre? A multidão te aperta. Ele falou, alguém me tocou com um propósito diferente, porque de mim saiu virtude. Alguém estava tocando em Jesus ali pela popularidade dele. Mas aquela que tocou um propósito diferente, aquela estava precisando de um socorro. Não que os outros que estivessem em volta dele não estivessem precisando, mas aquela ali usou a fé para tocá-lo. E por usar a fé, ela alcançou de Cristo o milagre que ela tanto necessitava. Nós temos também outras mulheres, né? Se eu fosse falar de milagre aqui, teríamos muitos milagres para falar a respeito de Jesus. Mas é claro que essa mulher do fluxo de sangue, depois de curada, com certeza ela seguiu a Jesus. A cura dela fez ela crer que aquele ali era o Salvador. Era o Senhor que salvava, que libertava, que curava. E ela se entregou a Cristo. Ela o seguiu. Nós temos também aqui outro exemplo da mulher samaritana. A mulher samaritana, só para lembrar, é aquela mulher que Jesus está passando por um determinado lugar, e sim pelo território samaritano. E Jesus ele chega a um poço, aquele poço era o poço de Jacó, né? É tão falado lá no Velho Testamento. E aquela mulher samaritana, Jesus está sentado ali e ela vem pegar água naquele poço. E Jesus pede água para aquela mulher. E a mulher ela fala assim, como ousas falar comigo, tu sendo judeu e o samaritano? Por que ela fala dessa maneira? Porque aqueles povos, eles não se falavam. Havia um conflito entre os judeus e os samaritanos. Eles se odiavam. E Jesus fala para ela assim, mulher, se tu soubesse quem eu sou, eras tu que me pediria água. Porque se eu te der, se tu tomar da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. Jesus está falando ali de uma cura espiritual, de salvação. E Jesus, para chegar na conversão dessa mulher, e não só na dela, porque ela alcançou praticamente a aldeia que ela morava, com aquilo que Jesus falou para ela. Ele fala do passado daquela mulher. Jesus não só fala do passado, como ele fala do presente, e ela fala assim, que ele é profeta. Tu és profeta. E ela vai ao povoado, né? Porque ele fala do passado, fala, os maridos que tu tiveste e os que tens não são teus, né? E os que têm agora não são teus. Aquela mulher, ela era uma mulher que ela vivia em adultério. Né? Os maridos que ela tinha, as pessoas que ela se relacionavam, eram pessoas comprometidas. Né? Ela vivia no pecado do adultério. Né? Ela não era feliz. Ela não tinha alguém para ela desfrutar de um parceiro, para chamar ele de marido.
sendo dela o marido dela. E Jesus, ele fala desse assunto que tanto perturbava aquela mulher, né? Talvez o sonho dela fosse ter um casamento. E Jesus toca justamente na necessidade. E aí, por Jesus falar daquilo que ela necessitava, ela veio crer, veio falar de Jesus. Jesus foi convidado a ficar naquele lugar e alcançou muitas outras vidas. Então o propósito ali daquele milagre é salvação. O propósito da mulher do fluxo de sangue é salvação, né? A mulher Maria Madalena, que foi pega em adultério, onde os fariseus e os escribas trazem ela e eles pretendem atingir Jesus com aquela mulher também, mas ali era praticada ali a tempo da lei, e ali era praticada a lei. E aí, o que acontece? Eles falam para Jesus: Senhor, mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei de Moisés, a lei fala que ela tem que ser apedrejada. E tu, o que falas? Jesus está ali, com a cabeça baixa. Jesus se volta, escrevendo ali no chão, com o dedo. Jesus olha para eles e fala assim: é bem verdade, falaste. A lei de Moisés fala justamente que aquele que for pego em adultério, a mulher que for pega em adultério, essa terá que ser apedrejada. Disse: muito bem, mas eu te falo melhor ainda. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí todos deixam as pedras cair, dão as costas e vão embora. E Jesus pergunta para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? E ela fala: Senhor, foram embora. Se eles não te acusaram, muito menos eu. Vais e não peques mais. É claro que aquela mulher se converteu a Cristo. Aquele livramento que Deus deu para ela ali foi para que houvesse uma conversão. Para que houvesse salvação. A misericórdia usada, o milagre do livramento na vida daquela mulher, porque pela lei ela teria sido morta ali, é um milagre da salvação. Jesus opera esse milagre e pede para ela ir e não pecar mais, porque senão acontecerá coisa pior com a vida dela. Então, meus irmãos, muita coisa na nossa vida. Nós temos o caso dos 10 leprosos. Jesus curou 10, somente um voltou para agradecer. Com certeza esse que voltou seguiu a Jesus. Os 9, né? Os outros não temos relatos bíblicos, né? Nós não temos relatos bíblicos se os outros foram salvos. Pode ser que tenham sido, pode ser que não, mas o que a Bíblia relata, e a Bíblia ela coloca ali como destaque aquele que voltou para agradecer, né? Se render a Cristo, né? Então muitas vezes na nossa vida nós não compreendemos o trabalhar de Deus, né? Talvez a gente ache que Deus tem que fazer aquilo que nós queremos, na hora que nós queremos. Só que Deus tem propósito em tudo. Tem coisas que nós pedimos que não é bom pra gente, e Deus não vai fazer. Ele não vai dar ouvido a essa oração, Ele não vai atender essa oração, né? Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Ele fala que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Nós também devemos entender que tem situações de enfermidade, de situações que nós passamos, seja ela financeira, seja ela no relacionamento familiar, seja ela no relacionamento no trabalho, seja ela no relacionamento entre homem e mulher,
Tem muita coisa na nossa vida que é permissão de Deus, principalmente quando servimos a Ele. Nós às vezes passamos por muitas lutas, muitas dificuldades, nós somos levados ao deserto, somos provados para ser aprovados. Muitas das vezes Deus quer saber onde está seu coração, em quem você tem crido, onde você está colocando sua confiança. Mas isso jamais vai impedir que você persista, né? Isso jamais vai impedir que você persista. Na Bíblia está escrito assim, eu não sei se você já ouviu a parábola que Jesus conta do juiz Iníquo. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Ele fala que havia numa cidade um certo juiz que não temia a Deus nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, o juiz falou, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune mais. Disse o Senhor: ouve o que diz o juiz injusto. Jesus falando. Disse Jesus: ouve o que diz o juiz, o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiças aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Olha o que Jesus está falando. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Você é escolhida de Deus? Você é escolhido de Deus? Então você se enquadra aqui, ó. Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Está demorando? Para você está vendo que Deus não está atendendo, que Deus não está ouvindo, mas não desista. Olha o que Jesus está falando. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar. Deus está falando, ainda que os faça esperar. Deus pode fazer você esperar, como Deus pode dar de imediato. Deus faz o que lhe apraz. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus vai dar aquilo que é melhor para nós. Muitas vezes o que pedimos para Deus não é o melhor para nós. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Jesus falando. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Jesus aqui está falando de fé. A fé é o segredo. Continuar crendo é o segredo. Né? Você tem que perseverar. Sem perseverança, você não alcança milagre. Você não alcança milagre da seguinte forma: se você não clama por milagre, você não alcança milagre. Se você não tem fé para clamar por milagre, você não alcança milagre. Se você não perseverar, como no caso aqui, dessa mulher que importunava o juiz, que está em Lucas, capítulo 18, né? Do versículo 1 até o versículo 8, se você não perseverar, se você não for insistente, ainda que tardio, ainda que a espera se demore, Deus ouvirá você. Você não alcançará o milagre que você espera, né? Outra coisa, se você está numa aprovação, e se você não for aprovado na aprovação que você está, se você não superar a aprovação, se você não superar a aprovação, você não alcança o milagre.
tem outra situação que talvez você não alcance o milagre. Se não for a vontade de Deus que esse milagre ocorra, você também não alcança esse milagre. Mas isso não quer dizer que Deus deixa de ser Deus. Ele não vai deixar de ser Deus na tua vida, porque o maior milagre que nós temos, o maior milagre que aconteceu na sua vida, foi o dele sarar a tua alma, foi o dele te dar vida e vida em abundância, foi aquele de ressuscitação, o milagre de ressurreição. Você estava morto e Deus te ressuscitou. Agora você está vivo eternamente. Ainda que morra neste mundo, como todos vamos morrer, você viverá eternamente. Que Jesus fala, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmãos, esta é a mensagem que eu tenho para a sua vida. Que você seja perseverante, clame pelo seu milagre, creia que o maior milagre Jesus já fez na tua vida, que é a tua salvação, tá? Na tua caminhada, os milagres que virão sobre a tua vida são tudo consequências da tua salvação, da tua comunhão com Deus, da tua intimidade com Deus. Busca Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas serão acrescentadas. Todos nós passamos por lutas, todos nós passamos por tempestade. Olha que os discípulos, atravessando aquele mar revolto, quando a tempestade surgiu, Jesus estava no barco, ele não estava fora do barco. Então não é porque servimos a Deus que nós não vamos enfrentar problemas. Agora, nós temos que entender que Jesus está no barco. E ele vai se levantar e vai acalmar a tempestade. A tempestade, ela não dura para sempre. E se a gente tem Jesus no barco, glória a Deus por isso. Por isso, nunca se distancie de Jesus. Jesus sempre tem que estar no seu barco, para que no momento propício ele possa acalmar as tempestades que virão contra a tua vida. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Se puder, dê um like, compartilhe essa mensagem, se inscreva no canal e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.